Como um Bom dia, pessoal. PCRHBL com Desculpem o atraso. zero resultado. Vou esperar um pouquinho, se vocês estão me ouvindo, se o áudio está legal, se a transmissão está legal, mas aparentemente está sendo transmitido, sim, está ao vivo. Meu celular cearense tem funcionado bem. Estou esperando aqui os comentários. Estou aqui com o Dr. Israel Bidit. Já tem duas pessoas vendo. Por favor, digam se o áudio está ok, se a imagem está ok, para a gente começar a transmissão. Só esperar mais um pouquinho. Oi, Ana Maria, tudo bem? Está ouvindo? Você está vendo? Me ouvindo bem? Está vendo bem? Olá, olá. Tem só como pedir pro pessoal do grupo ver se para ir ou pro Thiago para ver se eles estão vendo, eles conseguem me ouvir. Olá, olá, pessoal, bom dia. Desculpem o atraso, a gente atrasou por motivos de São Paulo. O áudio está picotado, como? Vocês estão conseguindo ouvir? Tá tudo tranquilo? Vamos lá, vou esperar mais um pouquinho aqui pra gente começar. Qualquer coisa a gente pode fazer também o seguinte, se desse, colocar no celular pra gente gravar o vídeo mesmo, se puder. A gente põe aqui do lado, né? Pra, se tiver picotado, depois pega, sabe? Se der certo. Eu só esqueci de colocar um negocinho pra segurar. Não, e colocaria aqui, ó. Essa é um jeito. Olá, olá. Estão ouvindo? O volume tá bom? Tá tudo em paz? Todo mundo bem? Tomando seu inibidor? Melhorou? Certo. Só, o Dr. Israel tá só conversando aqui um pouco. Passa o link que ela não tá bem. Sabe? O link tem que pedir pro Thiago, porque aqui já tá. Melhorou, né? Tô vendo que a Ita entrou agora. Ita, tudo bem, Ita? Não, sem problema, doutor. Certo. Teve falhas, mas melhorou. Então, vamos lá, né? Vamos começar para não tomar mais tempo do Dr. Israel aqui. Vamos lá. Bom, vocês sabem, eu sou o Lucas, vivendo com a LMC. Estou aqui com o Dr. Israel Bendit, médico hematologista, um dos principais nomes. Eu também. Um dos principais nomes do PCR, que é o tema da gente hoje, se não o principal nome do exame no Brasil. E aqui a Cindy também. Bom dia, pessoal. Bom, sem perder tempo, vamos lá começar aqui. A nossa temática de hoje é o exame de PCR. Quais são os desafios que a gente tem nele e a questão que a gente tem que ter sobre ele. Eu passo a palavra aqui para o Dr. Israel, de início, perguntando o que é o exame de PCR, doutor. Live aí que nós estamos tendo e o exame de, na verdade, o exame de PCR, não sei se todos vocês um dia brincou com Onde Está o Wally. Quem brincou com esse livrinho sabe o que eu estou querendo falar. O PCR ele faz nada mais, nada menos do que fazer com que o Wally apareça no meio daquela multidão de pessoas, de bonequinhos que aparecem junto com o Wally. Então, quando eu tenho o PCRBL,
que é o que a gente procura no exame do PCR, a gente usa fazendo depois só tenha a presença do BCR-ABL. Então, num indivíduo normal, nós não vamos encontrar isso. Então, o OI não existe. Mas no indivíduo portador de LMC, ao diagnóstico, nós vamos encontrar esse gene BCR-ABL e com o tratamento, com o decorrer do tratamento, esse BCR-ABL fica cada vez mais raro e então é cada vez mais difícil nós encontrarmos. Então o PCR é uma técnica que faz com que todo o resto do nosso DNA suma e, se existir o BCR-ABL, ele aparece. Então, mais ou menos essa é a forma mais didática de se explicar como funciona essa técnica chamada PCR, ou reação da polimerase em cadeia. Certo. E qual é desse exame, doutor, para o paciente com LMC? Olha só, eu acho que depois do advento dos inibidores de tirosina quinase, o grande boom, fora o próprio tratamento, foi a mutilação através dessa técnica do PCR. Então, hoje é inadmissível tratarmos um paciente com leucemia mieloide crônica com inibidores de tirosina quinase, quer dizer, ou imatinib, ou Glivec, ou também os de segunda geração, que seria o nilotinib e o DASA, sem monitoração. Isso quer dizer, o doente ele deve exigir que seja feito a monitoração molecular durante o tratamento com esses inibidores. Então, isso daí é uma coisa. Tratar a LMC hoje é igual fazer monitoração. A gente pode até fazer um esquema de pirâmide. Isso. No topo da pirâmide estaria ali a remissão hematológica, aliás, um iceberg. Isso. No topo do iceberg está a remissão hematológica, ali pelo meio vai estar a remissão citogenética. Isso. E na base de tudo vai estar a remissão molecular. Ou seja, se a pessoa começar a ter resistência ou perder a resposta por algum outro motivo, vai começar a ruir pela base. Então a gente vai ter que acessar esse exame molecular, o PCR, o BCR-ABL quantitativo, para a gente poder ter ideia do que está acontecendo ali e tomar uma atitude médica correta para evitar que as outras partes do iceberg ruam. Seria basicamente isso, né? Só aproveitando o seu exemplo, o importante da monitoração é ela detectar uma recidiva, uma recaída da doença ainda em números menores de células doentes de que quando já ocorre ação no hemograma. Isso quer dizer que o hemograma já existe. Nós estamos falando ao redor de 10 elevado a 12 células no indivíduo. Isso quer dizer, imaginem o que são 10 elevado a 12. Então, nesse momento, começar a tratar novamente é muito mais difícil do que quando detectado molecularmente. Daí a importância de se fazer esse exame durante o tratamento. E o que a gente tem visto muito aqui, e desde que nós começamos a fazer o monitoramento, esse exame é altamente sensível e ele consegue tomando e quem não está tomando. Ou quem está tomando um dia sim, um dia não, ou 2 dias sim, um dia não, ou um dia sim, não. E sempre o que a gente tem visto que os doentes, é claro, é um medicamento crônico, tem que ser tomado todos os dias. É difícil, eu sei, mas é super importante.
mas essa técnica consegue detectar se o indivíduo está tomando seu comprimido ou não. Isso quer dizer, não adianta querer falar que essa técnica detecta. Isso é o que ocorre na maioria das vezes. Eu, inclusive, estou com o meu remédio aqui. Horas 11 e pouco, vou tomar ele aqui. Nunca deixei de tomar, nunca deixem, por favor. E uma questão, doutor. A gente sabe que o tratamento de LMC ele exige certas metas, certos pontos temporais e que isso com o PCR. Isso. Então, quais seriam essas metas? Olha, pessoal, essas recomendações de um grupo de experts, ela mudou de 2006 até 2013. Então eu vou falar hoje do que é o mais importante, que são as últimas recomendações de 2013, onde o indivíduo, como a resposta ótima ao tratamento, é aquele indivíduo que tem, aos 3 meses, o hemograma já está normal. Não vou falar da citogenética, porque não é uma conduta nós coletarmos o mielograma de 3 em 3 meses. Isso não é feito. Mas o que é feito é a... Então, o ideal seria ter igual ou menos do que 10% de BCR-ABL na monitoração. Aos 6 meses, o ideal menos do que 1%. E aos 12 meses, o ideal a resposta molecular maior, que é o nosso objetivo no tratamento da leucemia mieloide crônica. Isso quer dizer, em outras palavras, 3 meses ter menos ou igual que 10%, 6 meses menos do que 1% e 12 meses menos do que 0,1%. Eu não sei, o Lucas vai me perguntar depois o que seria isso, como é. Então eu vou explicar na próxima pergunta ou quando for o que quer dizer 10%, 1%, 0,1%. E só uma coisa, doutor, depois de atingir 1%, a partir de quanto tempo a pessoa deve fazer o PCR? 3 meses ou amplia? O ideal é que após o 0,1%, o NCCN dos Estados Unidos, ele recomenda pelo menos 3 vezes por ano, e depois 2 vezes por ano, a cada ano que se passa. O Leuquimia Net, 4 vezes por ano no segundo ano e depois 3 ou 2 vezes por ano. Perfeito. E para realizar o exame de PCR? Bom, o exame do PCR é realizado de uma forma muito simples. Primeira coisa, não é necessário jejum. Não precisa de jejum, já que nós vamos estudar o DNA, o RNA desse indivíduo. Então, se nós estivermos comendo ou não, tanto faz. Isso já é inerente ao nosso genoma. Então, essa é a primeira recomendação. A segunda recomendação é que esse exame chegue aos laboratórios, de preferência, nas primeiras 24 horas. Isso pode variar de um laboratório para outro, dependendo da técnica ou kits, mas nós aqui prezamos que o exame chegue nas primeiras 24 horas, porque existem estudos mostrando que ocorre uma diminuição da qualidade do material genético depois de 24 horas. Então isso é muito importante, que esse exame, que o sangue chegue ao laboratório nas primeiras 24 horas depois da coleta. E quais são os fatores que interferem nesse exame, doutor? Por exemplo, tem pessoas que perguntam se a atividade física interfere, não sei, o horário que toma o remédio. Eu já vi paciente falar que quando eu tomava o remédio à tarde, o PCR dava maior, passei a tomar à noite, ficou menor, depois voltei para a tarde e voltou a aumentar. Bom,
nesse exemplo que você deu, eu posso dizer que, não vou falar com certeza, mas esse paciente não tomava o remédio todos os dias. Por quê? Porque no caso do imatinib, nós vamos falar que é o mais utilizado, quando tomamos o imatinib, a concentração máxima do imatinib no indivíduo atinge-se em 4 horas. Depois de 4 horas, esse nível da droga no sangue começa a diminuir e chega num patamar que se mantém constante. Então, esse indivíduo que toma o seu remédio diariamente certinho, ele se mantém nesse patamar. Se ele fizer o exame do BCR-ABL logo após que ele tomou o medicamento, não vai alterar em nada o número de ABLs, porque o que está levando em conta é o patamar que ele atingiu durante 30 dias. Então, dizer que quando eu tomava à tarde ou à noite o exame nenhum nesse não dormi bem, bebi álcool que é proibido, qualquer outra, não altera a nossa carga genética. Isso quer dizer, não é como um exame de colesterol ou uma glicemia que nós temos que seguir os padrões. Esse exame não tem alteração nenhuma. Perfeito, doutor. E a gente estava falando há pouco dessa questão desses números. 10%, 1%, 0,1%. Isso daí foi um standard criado, né, chamado escala internacional, que é como são expressos os resultados. Então, eu queria que o senhor, por favor, explicasse o que é essa escala internacional e se dá para a gente comparar resultados de escala internacional entre laboratórios diferentes, se isso é possível, se isso é interessante, ou se o ideal é você sempre continuar com o mesmo laboratório. Isso. Quando eles determinaram essa escala internacional, basicamente foi para que o resultado fosse entendido da mesma forma em qualquer lugar do mundo. Isso quer dizer, quando eu sei que um paciente tem 0,1% aqui no Brasil, em Fortaleza, por exemplo, esse 0,1% é o mesmo 0,1% que um médico de um outro paciente recebe o resultado e dá 0,1% por outro laboratório. Então isso daí foi uma normatização em termos de dizer o resultado. Então a escala internacional é somente isso, é para eu dizer que o José está com 1% e se ele sair daqui e quer ser seguido na Alemanha e levar esse resultado, o médico lá que for atendê-lo e vir que ele está com 1% aos 12 meses, onde ele deveria estar com 0,1%, ele sabe que esse paciente não atingiu o marco aos 12 meses. Então esse 1% é igual para todo mundo. O que pode variar seria o modo de ser feito o exame. Então, se são laboratórios acreditados e que tenham seus fatores de correção, então provavelmente eles foram acreditados, foi enviado para um laboratório referência e esse laboratório mandou para esse laboratório dizendo, olha, para o teu 0,1 ser igual ao meu 0,1, você tem que multiplicar por... Então, basicamente, quando vocês recebem o exame e às vezes está escrito fator de correção igual a 2, é só para vocês saberem que esse laboratório foi acreditado, ele foi, o exame dele foi enviado para um laboratório de referência e foram comparados os resultados, e para que 0,1% dele seja igual ao 0,1% do exame do laboratório de referência, desculpa, é que ele tem que multiplicar por 2. Mas o importante é
o resultado final. Isso daí é igual em todos os laboratórios que usam a escala internacional. Perfeito, doutor. Agora a gente vai entrar num tema que eu acho que aflige muita gente, principalmente a mim, né, que são as questões, as variações que a gente tem no exame de PCR. A gente sabe que ele é um exame que, por si só, mesmo que seja extremamente bem feito, ele tem uma margem de erro de meio log. Né? Então, quer dizer, eu queria que o senhor explicasse, ponderasse essa questão de que o que é esperado do exame de PCR. Seria sempre uma linha descendente, que houvesse estabilizações, variações? Veja só, isso daí foi estudado já em 2006, 2007, onde o grupo da uma mesma amostra de um paciente que tinha um valor de 0,1% e repetiu esse exame 73 vezes, desse mesmo exame. Essa mesma amostra. No mesmo laboratório. 73 vezes. E eles viram que essa amostra variava de 0,15 até 0,05. Então, como é um teste biológico, é um ensaio biológico, existem as suas variações. Então, essas variações são muito comuns. Isso nós estamos falando perto da resposta molecular maior. Quando a gente já chega mais para baixo, quando a gente já chega em 0,01%, 0,001%, essas variações ocorrem com mais frequência e elas são maiores. Então, pode existir essas ondulações, uma hora está assim, uma hora está assado, uma hora está assim, uma hora está assado. O que nós devemos tomar cuidado é que quando essa variação, que uma hora estava para baixo, ela subiu e na outra medida ela subiu mais. Aí a gente tem que perguntar para o doente se ele anda tomando bem o seu remédio, se ele não falhou. Normalmente a gente dá um susto neles, dizendo que a doença está voltando, que nós vamos repetir o exame daqui um mês para ver como é que está. E olha, a maioria das vezes, depois desse sustinho, o exame volta a cair novamente. Então, essas variações não devem deixar vocês preocupados, mas devem fazer com que vocês perguntem ao médico e solicitem um exame depois de um mês, caso esse colega não o faça. Eu acho que a melhor coisa é essa. Subiu, repete mais uma vez. Porque é importante, porque se venho de 0,001 para 0,01, não dá para dizer nada. Não dá nem para fazer estudo de mutação, que eu não sei se o Lucas vai perguntar, mas é muito baixo. Não dá para fazer nada com esses níveis. Só para vocês entenderem o que é 0,01%, é a mesma coisa que você pegar uma célula em 10 mil células normais. Quer dizer, você tem que pegar uma célula doente em 10 mil normais. Quer dizer, é muito pouco. Então, essas variações sempre preocupam, é normal. Preocuparia a mim, ao Lucas, a quem for. Isso preocupa, mas a gente tem que fazer esse controle. Então, essa é a importância da monitoração. Eu sei que muita gente aí que deve estar assistindo a gente não tem condições de poder fazer um exame um mês depois. Mas é algo que vocês têm que exigir do convênio, do SUS, de qualquer entidade. Isso é importante, é repetir nessa avaliação, um mês depois, repetir novamente o exame. Perfeito. Já que o senhor tocou na questão do exame, na pesquisa de mutação, que foi um exame que eu já fiz no começo do tratamento, quando
troquei do imatinib para o Nilo, né? Felizmente deu negativo. Eu queria que o senhor explicasse, porque as mutações são um dos principais motivos de resistência. Isso. O principal, como vocês sabem, como o doutor já citou, é não tomar o remédio. Depois a gente tem outras questões, entre elas as mutações. Então, Veja só, dos mecanismos intrínsecos de resistência, a mutação é o mais comum. Então, o que é uma mutação? De repente existe uma troca de um nucleotídeo que faz com que mude o aminoácido. Isso não é muito relevante, mas essa troca faz com que o imatinib, que é a primeira droga que nós temos aqui no Brasil como sendo a droga de escolha, não responda, o indivíduo não responde mais o imatinib. Então isso é uma condição para que ocorra a troca para um inibidor de segunda geração. Infelizmente esse exame também não é aberto ao público, mas é importante que vocês saibam que ele existe e que deve ser solicitado. Por quê? Porque às vezes a gente acaba trocando o inibidor por um segundo inibidor e o indivíduo possa ter uma resistência a esse segundo inibidor e acaba perdendo tempo tomando esse segundo inibidor e não tendo resposta ao tratamento. E aí ele tem que mudar para um terceiro. Com a mutação, a gente escolhe qual é o inibidor ideal. Isso quer dizer, na verdade, é uma economia sem sentido que tanto o SUS como os planos de saúde fazem, porque existe um gasto, às vezes, desnecessário com a utilização de uma droga. Quem está tomando, você está correndo o risco de ter os efeitos adversos dessa droga e você podia já estar com uma outra que você estaria respondendo e feliz da vida. Então, a mutação é algo também que os doentes, os portadores de LMC, têm que saber que existe. É muito importante isso daí. Bom, doutor, e quais são os grandes desafios para a realização do exame de PCR aqui no Brasil? A gente sabe que ele não é um exame SUS, a gente sabe que muitos laboratórios não conhece bem essa questão. Veja só, ontem nós recebemos notícia que a Conitec recomendou o teste de BCR-ABL no SUS. Perfeito. Isso quer dizer, já é um grande avanço isso daí. É claro que ainda haverá discussões, mas esse foi o primeiro ponto. Então agora eles abriram a porteira. Então agora a gente já pode começar. É claro que eles fizeram umas restrições sem sentido nenhum, que é no primeiro ano 4 exames e depois um exame por ano. Isso daí é impossível nós acompanharmos pacientes com um exame por ano depois do primeiro ano, e também é impossível de a gente planejar não parar. Voltou, desculpa, a gente caiu um pouco, mas acho que a gente já voltou, então vamos continuar, né? Então, isso já é um começo e nós vamos agora brigar para que isso daí seja corrigido. O segundo problema é que não são todos os laboratórios que fazem esse exame. Eu estou falando pelo SUS. Vou falar só pelo Sistema Único de Saúde. Então, infelizmente, ainda não são todos os hospitais ou laboratórios que realizam esse exame. Existe um laboratório norte e nordeste, o resto está tudo no sudeste. Então existe esse problema de envio das amostras do resto do país para os laboratórios que realizam esse exame. Então esse acho que é o grande empecilho. O segundo maior é que nem todos os laboratórios são acreditados, então a gente não sabe qual é a
qualidade dos exames que são realizados, então isso é uma outra coisa que nos preocupa, porque um exame não acreditado é um exame que pode te dar uma certa insegurança de um lado ou de outro. Isso quer dizer, você pode ter um exame mal feito e ele mostra que você tem uma resposta muito boa ao tratamento e você não está tendo, e o inverso também é válido. Tem uma boa resposta, mas o exame mostra que você não está respondendo e que você acaba mudando de medicação desnecessariamente. Bom, e o que é que um paciente, doutor, deve saber sobre o exame de PCR? Isso. O exame do PCR, o que o paciente deve sempre, quando ele receber um exame de PCR, primeiro, saber se nesse exame consta do tipo de quebra que ele tem. O que quer dizer isso? Qual é o tipo de junção do gene BCR ao gene ABL? Então, existem duas as mais comuns, que laboratórios usam, é o B2A2 e o B3A2, ou ele pode ter as duas, então é o B2A2 e o B3A2. Então, isso é muito importante nós sabermos qual é o tipo de quebra que esse paciente tem. O segundo seria o número de transcritos ABL ou BCR. Isso quer dizer, transcritos ABL seria o gene interno. O que é esse gene interno? Esse gene interno todos nós temos. Todos nós temos o ABL. O que é o ABL? O ABL vai me dizer se essa amostra tem qualidade. Se essa amostra, no seu transporte ou no seu processamento no laboratório, ele é uma amostra que foi bem processada. Então o ABL sempre vai me dizer isso. E eu vou dizer daqui a pouquinho o porquê e qual a importância disso. Depois vem o número de transcritos BCR-ABL, que esse é o gene doente. E o que se faz? Pega-se o gene doente, o número de transcritos do gene doente, e se divide pelo gene controle. Aí esse resultado se multiplica por 100 e você vai ter o resultado em porcentagem. Alguns laboratórios você vai encontrar o fator de correção, então você sabe que esse laboratório foi estandardizado, isso quer dizer, ele passou por uma estandardização, ele passou por um controle, e a multiplicação do primeiro pelo o fator controle vai te dar o resultado final. Ponto. Esse é o resultado que você tem que ter. Sempre olhar se tem o gene interno. Isso é importante. Eu já vi resultados que só colocam que deu tanto de números de BCR-ABL, mas não falam quantas cópias do gene interno. Isso é importante porque a gente tem que saber se a amostra tinha qualidade. E por que eu estou dizendo isso? Porque quanto mais baixo for o seu gene BCR-ABL, melhor tem que ser o teu gene controle. Porque se eu tiver um gene controle de péssima qualidade, o meu BCR vai dar baixo, porque ele também vai ficar de baixa qualidade, e você vai ter aí uma resposta falsa de que você tem vamos supor, um 0. Então, às vezes você vê o paciente estava com 0 de indetectável de BCR-ABL, e quando você vai olhar lá, o ABL do paciente tinha 30.000 cópias. Isso é inadmissível. Existem padrões. Então, para que o BCR-ABL seja indetectável, o ABL tem que ter mais do que 100.000 cópias. Então, por isso que às vezes as pessoas falam, pô, mas eu estava indetectável, agora eu estou
com 0,0 tanto, eu estava assim, assado. Não. Tem que sempre olhar o gene interno. Esse vai te dizer se a qualidade da sua... Perfeito, doutor. Então vamos fazer um laudo pro pessoal, Isso. cobrindo aqui o nome da pessoa. Claro. Né? Então, nesse caso... Vamos lá. Um laudo lindo, tá com 0. Esse caso... Vamos lá? Vamos ver. Esse caso, não sei se vocês Vai ficar conseguem... meio contrário. Ao contrário, mas vocês podem ver que o transcrito que esse paciente tem é o B3A2, o número de cópias do gene interno, que no nosso laboratório é um outro, é de 325 mil cópias. Então, já posso dizer que a amostra de ótima qualidade. 0 foi indetectável e 0 dividido por alguma coisa é tudo 0. Então, basicamente, são essas 5 informações que vocês têm que encontrar num laudo adequado. E a tabelinha, que fica aqui abaixo, perto do dedo. Essa tabelinha também é importante, que fala quais são os tipos de resposta que a gente tem que ter. Então você vai ter a resposta molecular maior, que seria o 0,1%, a resposta molecular 4, que seria 0,01%, e a 4,5, que seria 0,0032. E a 5 é quando você é indetectável. Então, basicamente, isso seria o laudo que vocês devem sempre se preocupar. É sempre encontrar o gene interno, que só ele vai me dizer se a sua amostra estava adequada. Bom, agradeço aqui o Dr. Israel, muito obrigado mesmo. Nada. O senhor tem alguma mensagem a dar para os pacientes? Não deixem de tomar o remédio, por favor. A história da leucemia mieloide crônica mudou nesse século. Eu acompanhei pacientes que eram tratados com hidreia, com interferon, aqueles que não puderam ir para o transplante, 60%, 50% naquele tempo acabavam indo a óbito das comorbidades do transplante e outros sobreviviam. E com a vinda do Glivec a gente não vê mais isso. Hoje a leucemia mieloide crônica é uma doença curável e com os resultados dos estudos de interrupção da medicação, preenchendo os critérios para poder interromper, essa doença ela é curada. O indivíduo com essa doença ele pode ser considerado um indivíduo curado da leucemia mieloide crônica. O que antigamente o indivíduo tinha a fase crônica, que poderia durar 6 anos, uma fase acelerada de 1 a 2 anos, mas fatalmente ele ia para uma crise blástica e vinha a falecer. Então, não deixem de tomar este remédio. É a única recomendação que eu posso fazer para vocês. Muito obrigado de novo, doutor. Que isso. Pessoal, espero que tenha sido proveitoso para todo mundo. Assistam o vídeo, repassem para os outros pacientes que não estão no grupo ou que não viram. E, como o doutor disse, tomem seu remédio.